ouvir, tá? É bom que você saiba disso. Agora nós vamos estar estudando Atos 10. Eu não vou ler direto, não, irmãos. Eu vou ler em partes, tá? Atos 10. A igreja achou? Amém? Amém. Bem, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. E ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Eu quero analisar esses dois versículos, inicialmente. Eu quero chamar a atenção dos irmãos que havia aqui um homem que era um ímpio, tá? Ele era um centurião romano, tá? Aqui a Bíblia está dizendo que ele era desse regimento conhecido como italiano. São detalhes que a Bíblia é muito clara, né? A Bíblia nos explica coisas que muitas vezes a gente nem percebe. Se lermos rapidamente, não vamos perceber. Mas eu quero dizer que no verso 2 tem algo que chamou a atenção de Deus sobre a vida desse homem. Ele e toda a sua família eram piedosos. Irmãos, essa característica é uma característica que você deve estar atento, tá? Porque Deus, ele olha as características de homens. E muitas vezes não entendemos porque esse homem ele era um centurião. Ele era como se fosse um general aqui no Brasil agora. Ele era um homem importantíssimo no exército romano. Mas esse homem, ele tinha, dentre as suas características, de ser piedoso e tornar sua família piedosa, misericordiosa, preocupada com outras pessoas. E nós sabemos que nessa época, irmãos, o povo judeu era cativo dos romanos. E esse homem, ele dava esmolas ao povo, porque o povo estava lá cativo, passava de dificuldades, necessidades, e ele se preocupava com isso. Guarde bem esse aspecto de você dar esmolas. Aqui, esmolas é um nome que talvez hoje nós usemos assim, dar esmola. Queridos, é você ajudar pessoas, é você se preocupar com o outro. Aqui, a Bíblia está mostrando que ele era um homem que se preocupava até com o povo inimigo, porque, na verdade, Roma era inimigo de Israel. Mas esse homem era piedoso, esse homem era cuidadoso para com o povo judeu. E vocês sabem muito bem que o povo judeu é o povo de Deus. É o povo de Deus. Quando você é piedoso para com o povo de Deus, algo pode acontecer na tua vida. E isso você vai ver lá na frente, tá? E aqui diz assim, que esse homem, ele orava continuamente a Deus. Olha, ele não orava somente, ele orava continuamente. Ele tinha uma preocupação de estar sempre orando a Deus. Ele era um homem que estava sempre invocando a Deus, pedindo, talvez pela família, pedindo pelos amigos, pedindo até pelo povo judeu. Porque aqui mostra que ele é um amigo do povo judeu. Vamos andar mais um pouquinho. No verso 3... certo dia, por volta, das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Aqui no verso 3, está dizendo que um ímpio, que era inimigo do povo de Deus, entre aspas, porque no caso desse homem ele não era inimigo, porque ele dava esmolas e ajudava o povo de Deus. E tem uma coisa, ele orava continuamente. E num dos dias desse que ele estava orando continuamente, aconteceu aquilo que qualquer um de nós gostaria que acontecesse. Que Deus mandasse um anjo para dizer, olha, eu estou ouvindo você, Cornélio. Eu estou ouvindo você, Marcos. Eu estou ouvindo você, Fabiana. Eu estou ouvindo você, Sebastião. Eu estou ouvindo você. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus.
olha só que coisa extraordinária de nós um dia descobrirmos que as nossas esmolas, a nossa ajuda, aquilo que estamos fazendo por alguém, está subindo diante de Deus. Isto é um privilégio. E a Bíblia, ela é criteriosa, ela relata, aqui Deus deixou esse relato, que um homem chamado Cornélio, centurião de Roma, que era um homem que era bondoso, misericordioso, que fazia orações contínuas, ele teve as suas orações vistas no alto. Amém, irmãos? Amém. Olha só. Sim, agora, mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro. Eu quero só ressaltar no verso 6 que Simão, curtidor de couro, ele hospedou um homem de Deus. Tá bom, irmãos? Que vocês possam observar isso, como a Bíblia ela é criteriosa. Só um minutinho. Água. Depois que o anjo lhe falou, se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu no terraço para orar. Olha o que faz a oração, irmãos. Olha o que acontece quando um homem ou uma mulher de Deus ora. Prestem atenção, irmãos. Pedro parou e foi orar. Estava quase na hora do almoço, mas ele parou para orar. E aí, 10, tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Ele começou a orar, ele entrou o céu adentro, irmãos. Ele começou a orar, começou a falar em línguas. E aí, irmãos, olha só, no verso 11, viu o céu aberto, aleluia! E algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas. Isso é visão de Deus, irmãos. Isso é você conseguir enxergar o que está dentro do céu. A oração nos leva à intimidade com Deus. Aleluia. 13. E uma voz lhe disse, levanta-se, Pedro, mate e come. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Havia tradição no povo judeu ali, né, na lei de Moisés, por isso Pedro recusou-se. Mas olha o 15, irmãos. A voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Deus é que pode purificar qualquer pessoa, irmãos. Você pode encontrar um mendigo, você pode achar que aquele teu vizinho não tem mais jeito, mas Deus pode purificá-lo, aleluia! Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, olha o Espírito de Deus aí, irmãos, falando novamente, irmãos. Olha a visão de Deus, olha a visão do alto, irmãos. Pedro estava lá em cima e o Espírito falou, Simão, não existe em ir com eles, pois eu os enviei. Aí está algo que você precisa aprender, que eu preciso aprender. Está ligado com Deus em oração continuamente. Está buscando o êxtase de Deus. Está atento ao que o Espírito Santo de Deus está querendo falar ao teu coração. Quando você está ligado, Deus fala. E aí Deus fala, olha só o que Deus falou, Pedro, vá na casa deste homem centurião Cornélio. Vamos ver. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam,
viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Olha como o povo judeu era hospitaleiro. Ele estava na casa de Simão Curtidor, mas mesmo assim ele pegou aqueles 3 homens, mandou entrar, irmãos. O cuidado com pessoas é algo que você precisa ter. Você pode abrir a sua casa para alguém, você pode convidar alguém para ir à sua casa. Creio que Pedro, como estava cheio do Espírito, deve ter falado para aqueles homens do Senhor Jesus. Mas olha aí no verso 24. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Olha o que Cornélio fez. Ele convidou, irmão, pessoas para ouvir o homem de Deus. E aí está uma dica para você, missionário, para você, missionária. Vá à casa de alguém, prepare uma palavra, vá de encontro, diga para aquela pessoa, eu vou na tua casa falar de Jesus. E aí, olha só o que Cornélio fez. Ele convidou os parentes, convidou os amigos íntimos. E aí, ó, no verso 25, quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Irmãos, isso não está certo, porque Pedro diz assim, eu sou um homem como você. Mas olha o que acontece como um homem de Deus. Ele chega num determinado lugar, o quanto ele é respeitado, irmãos. Cornélio era um centurião romano, irmãos. Pedro era apenas um pescador, mas Cornélio se ajoelhou diante de Deus. É isso que Deus faz com a tua vida. Ele torna você grande diante daqueles que você acha que são até maiores que você. Era um general se prostrando diante dos pés de um pescador. Olha a magnitude de um homem de Deus. Olha o que Deus faz para você que se prepara para ser um homem e uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo. Aleluia! Mas Pedro fez levantar-se, dizendo, levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Olha quantas pessoas, olha, irmão. Peça a Deus para você ir na casa de uma amiga, na casa de um amigo, na casa do seu vizinho aí, e que ele encha a casa, convide os parentes. Mas se não convidar, irmãos, dá uma palavra para sua vizinha, para o seu vizinho, vai lá, pega a Bíblia, aleluia! E ele lhes disse, agora eu quero ressaltar que aqui do 28, é muito importante que você separe isso aí, anote, que Pedro vai começar a falar para a multidão. Olhe o que Pedro falou. Isso você pode repetir diante de um grupo de amigos seus. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Agora Pedro vai começar a falar o que nós precisávamos estar bem atento a poder dizer para alguém. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar, por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava em minha casa orando. A esta hora, às 3 horas da tarde, de repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Olha aí, Deus ouve a tua oração. Amém? Amém. E ele vê também as suas esmolas, quer dizer, aquilo que você faz por alguém, Deus também vê. Aqui está escrito. E aí, continuando. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro, e ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Veja como Deus é criterioso. Deus deu o lugar aonde Pedro estava, direitinho, irmãos. Assim, mandei buscar-te imediatamente,
e foi bom para que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Agora começa a pregação de Pedro, que você deve anotar. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Veja bem, Deus não faz acepção de pessoas, Pedro estava dizendo para eles. E olha aí Pedro agora, ó. Mas todas as nações aceitam todo aquele que teme e faz o que é justo. E o 36, Pedro vai começar a falar simplesmente o que aconteceu com Jesus. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Olha o que Pedro estava... Isso é um discurso de Pedro, tá? Pedro está mostrando, tá, a trajetória de Jesus. Você pode fazer isso na casa de alguém que você vai visitar, que não conhece o Senhor Jesus ainda. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus. Porque Pedro era um dos discípulos. E ele não estava sozinho, tá, irmãos? Quando ele saiu lá da casa do Simão Curtidor, foi um grupo de pessoas junto com ele. Na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão. Por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Aqui está, irmão, algo que você pode dizer para as pessoas. Todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe o perdão dos pecados pelo nome de Jesus Cristo. 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Olha só, irmão, só em falar do que aconteceu, né, na trajetória do Messias, aqueles homens foram batizados com o Espírito Santo. Olha só que coisa linda! Eles foram batizados com poder e glória, irmãos. Eles foram batizados antes mesmo de passar pelas águas, irmãos. Olha só que coisa linda! Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Vá na casa da sua amiga e creia que Deus vai derramar o Espírito Santo sobre a vida dela. Aleluia! Pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Aleluia! Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Não é lindo, irmãos? Esse capítulo 10 é de muito, Atos capítulo 10, muito ensinamento. E aí, hoje eu quis trazer esse texto enorme, né? Mas feito parcialmente, para que você pudesse se inspirar no Espírito Santo. Que você comece agora a colocar no teu coração o desejo de orar continuamente. Para quê? Para que você seja cheio do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo diga, faça isso. E você, na direção do Espírito Santo, você vai ver pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Você vai sair da sua casa. Irmãos, eu tenho certeza que se nós começarmos a fazer visitas, vai na casa de um parente, eu vou aí fazer uma visita. Hoje eu vou dar uma palavra aí na tua casa. Irmão, se você não for dar uma palavra para alguém, você faz o seguinte, você baixa o aplicativo Team Link, você pega e liga para tua amiga e diz assim, fulano, olha,
baixa o aplicativo Team, manda lá para ela e diz assim, olha, no dia tal, no horário tal, eu vou ter uma conversa com você aqui. E aí você vai dar uma palavra para alguém. Ah, a pessoa não tem Bíblia, ela não conhece. Eu estou te ensinando exatamente a abrir uma Bíblia online. E aí você vai estar falando, você vai estar dando uma palavra para alguém que não conhece a Jesus. É dessa maneira, irmãos, que Deus Ele quer nos mostrar que até mesmo dentro das nossas casas nós podemos fazer a obra de Deus.